pessoal, vamos para mais um vídeo. Desculpem que eu vou falar agora devagar, mas acho que vocês me escutam tranquilo. Fiz uma pequena cirurgia, mas tá tudo certo. Então, temos 4 conjuntos e 5 condições. Temos que representá-los no diagrama de Lie. Eu coloquei aqui como exemplo um conjunto P que está contido em Q. Por quê? Porque vamos trabalhar com inclusão de conjuntos. O que significa isso? Que esse conjunto P está contido nesse conjunto maior chamado Q. Ou esse conjunto Q contém o conjunto P. Falando com variável, significa que para todo x que pertence a P, ou seja, se eu achar qualquer x que pertence a P, necessariamente esse x pertence a Q. Isso significa uma relação de inclusão, correto? Ou seja, não existe nenhum x que não pertence, não existe nenhum x que pertence a P que não pertence a Q. Necessariamente todo x que pertence a P pertence também a Q, correto? Mas o contrário não necessariamente é certo, ou seja, para todo x que pertence a Q, será que esse x pertence a P? Não necessariamente, certo? Por quê? Porque senão o Q estaria incluído em P. Mas certamente existe algum elemento x que pertence a Q, na qual x pertence a P. E onde que está esse x? Aqui? Não. Embora esse x pertença a Q, esse x não pertence a P. Certamente esse x está aqui. Existe algum elemento x que pertence a Q, que também pertence a P. Isso só para tentar relembrar sobre a relação de inclusão de conjuntos. E agora vamos para a análise das 5 condições. Primeira condição diz que para todo elemento x que pertence a, esse x necessariamente pertence ao conjunto D. Ou seja, A é o conjunto menor, D é o conjunto maior. A está contido no conjunto D, certo? Ou seja, essa minha representação está certa. Para todo x que pertence a, esse x necessariamente pertence ao conjunto D. E diz que esse x, ou seja, esse x que está aqui, não pertence ao conjunto B. Então, vou colocar o B aqui, mais para fora, só para ter uma ideia vaga, geral, por enquanto. Beleza? Segunda condição. Diz que para todo elemento x que pertence a C, x necessariamente pertence a B. Portanto, conjunto C é menor, conjunto B é maior. Conjunto C está contido no conjunto B. E esse x não pertence a D. Ou seja, o x que está aqui, que pertence a C, não pertence ao conjunto D de dado. Então, chamei o conjunto D para fora. Só para ter novamente uma ideia vaga, por enquanto. Terceira condição. Diz que existe algum elemento x, existe algum elemento x que pertence a B, ou seja, pode estar aqui ou pode estar aqui, certo? Tal que, essa barra significa tal que, esse x não pertence a C. Então, se não pertence aqui, necessariamente esse x está representado com esse pontinho preto que eu marquei, nessa região aqui, certo? E diz que esse x não pertence a D. Realmente não pertence a D conforme eu representei. Então, tranquilo. Não há nada para fazer aqui. A condição 4 eu vou analisar por último. Por quê? Porque na condição 5 é muito semelhante à condição 3. Vamos para a análise. Existe um elemento x que pertence a D, ou seja, pode estar aqui ou pode estar aqui. Mas diz que x não pertence a A, portanto, não pode estar em A, tem que estar necessariamente nessa região, que eu representei por um pontinho vermelho. Mas também diz que esse x não pode pertencer ao conjunto B. Realmente eu representei o B fora, com interseção nula entre o conjunto D e o conjunto B. Beleza, cumpre a condição. Vamos para a análise
da quarta condição. Pessoal, a quarta condição diz o seguinte, que existe um elemento X que pertence ao conjunto D, ou seja, pode estar aqui ou pode estar aqui, mas necessariamente pertence ao conjunto B. Mas onde é que está o conjunto B? Está lá. Eu representei como se tivesse interseção nula, vazia. Mas essa quarta condição está me dizendo que não. Está me dizendo que existe interseção, que a interseção não é vazia. Concorda? Então existe um elemento X que pertence a D e X que pertence a B. Então, eles têm interseção não vazia, não nula. Portanto, esse conjunto B deveria vir assim, né? Com alguma interseção. Correto? Concorda? Então vamos para o finalzinho do vídeo. Então o finalzinho do vídeo é esse diagrama de Venn, né? Agora o D e o B têm interseção, que é aqui. Correto? Vamos verificar se realmente cumpre as 5 condições. Eu vou repetir apenas para reforçar a aprendizagem. Correto? Para todos os X que pertencem a A, beleza, está aqui. Esse X pertence a D. Realmente, esse X pertence ao conjunto que eu representei pela letra D. E esse X não pertence a B. Realmente, esse X que está aqui não pertence ao conjunto B. Correto? Segunda condição. Para todo X que pertence a C, ou seja, está nesse conjunto aqui, esse X pertence ao conjunto B. Realmente, esse X que pertence a C, pertence ao conjunto B. Correto? Mas esse X não pertence ao conjunto D. Realmente, esse elemento X que está aqui não pertence ao conjunto D, que está aqui. Segunda condição satisfeita. Terceira condição. Existe um elemento X que pertence a B. Beleza. Se existe um elemento que pertence... se existe um elemento X que pertence a B, pode estar aqui ou pode estar aqui. Concorda? Mas diz que X não pertence a C. Portanto, ou está aqui ou está aqui. Correto? Mas diz que esse X não pertence ao conjunto D. Se esse X está aqui, esse X pertence ao conjunto D. Portanto, só restou que essa terceira condição está nessa região aqui. Correto? Aqui existe um elemento X que pertence a B, tal que esse X não pertence nem a C e nem pertence a D. Beleza? Quarta condição. Existe um elemento X que pertence a D, ou seja, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, mas diz que esse X também pertence a B. Portanto, não pode ser aqui, porque aqui não pertence a B, aqui tampouco, porque não pertence a B, necessariamente a quarta condição está aqui. E a quinta, existe um elemento X que pertence a D, pode estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, tal que X não pertence a A. Beleza, então não pode estar aqui. Então, ou está aqui, ou está aqui. Mas diz também que esse X não pertence a B. Se X não pertence a B, então essa região não pode ser. Necessariamente tem que estar aqui. Então, para facilitar aquilo que eu falei, essas 5 condições, né, de cima para baixo, eu coloquei ali em vermelho, né, onde ficaria representado esses elementos X, né? A condição 1, ali no conjunto A, a condição 2 no conjunto C, a condição 3 nessa região entre fora do conjunto C, mas que não tem a interseção com D, né? Essa região aqui, beleza? Né? Então, essa terceira condição satisfaz essa região aqui. A quarta condição é a interseção.
E a quinta condição, semelhante à terceira. Essa aqui, correto? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, um bom carnaval para vocês.